Meu querido irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso de número 17. Mateus, capítulo 26. Nós leremos hoje do verso 17 ao 19. Mateus 26, 17 a 19. Vamos orar antes de lermos esta porção. Mais uma vez, Senhor, nesta noite nos dirigimos ao Senhor em oração, agora clamando ao Senhor, a fim de que sejamos pelo Senhor o Espírito iluminados, a nossa mente preparada, o nosso coração igualmente disposto para receber a Tua palavra, ver a mesma, ó Deus, cair no nosso coração e como um bom solo frutificar, a 30, a 60, a 100 por um, todos frutos para a glória do Teu santo nome. Dá-me a graça, ó Deus, de ler, explicar e aplicar esta palavra com fidelidade. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor e buscamos informações acerca da vida do Senhor Jesus Cristo, algumas coisas ficam muito evidentes. Uma delas é que o Senhor Jesus Cristo, desde o momento em que Ele habitou encarnado, que cresceu, e logicamente como homem se desenvolveu, Ele tinha plena convicção da sua missão aqui na terra, que ele tinha vindo para salvar o seu povo. Por exemplo, na sua adolescência, quando os pais perderam, a Cristo Jesus, depois de 2 dias voltam e encontram ele lá no templo, conversando com os doutores da lei, e eles ficam intrigados acerca da sabedoria daquele menino, da forma como ele procedia. E a fala do Senhor Jesus Cristo foi: não sabia que convinha que eu estivesse na casa do meu pai, profeticamente já falando. Mas há um momento emblemático acerca da consciência da sua missão, que ele mesmo expressa também com as suas palavras. Em João capítulo 10, a partir do verso 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, agora observem bem, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 17 ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E no 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. É lógico que lendo essas palavras você fica ciente de que Cristo estava, como sempre esteve, no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada o pegou de surpresa, pelo contrário,
Ele mesmo estava ciente que daria a sua própria vida para salvar o seu povo, e ele fez isso voluntariamente. De sorte que quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 26, eu queria que você voltasse seus olhos para agora o Evangelho de Mateus, logo nos versos 1 e 2, o Senhor Jesus Cristo está certo de que a morte que ele mesmo anunciou que passaria, estava próxima. E aqui nós temos os últimos dias da vida do Senhor Jesus Cristo antes da sua morte. Ele diz assim no verso 1 e também no verso 2: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, olha bem, sabeis que daqui a 2 dias, então aquela morte que ele havia anunciado, agora ele está precisamente indicando, daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Meus irmãos, às vezes nós lemos esse texto e não atentamos como deveríamos para as coisas que estão sendo ditas aqui, as implicações disso. Você já imaginou que é um homem dizer, daqui a 2 dias eu vou morrer, daqui a 2 dias eu vou morrer, e tudo que acontece a partir desse momento que ele anuncia é um preparativo para a sua morte. É certo que vez por outra você encontra uma pessoa excêntrica, né, que diz, olha, eu já preparei meu túmulo, pago até o cemitério, né? Já deixei um seguro de vida, mas nós não estamos falando de uma morte comum, nós estamos falando de uma morte horrenda, nós estamos falando aqui da morte de alguém que não estava doente, que não era pecador, alguém que ia dar a sua vida para resgatar um povo pecador. Então eu não posso olhar para essas palavras como eu olharia, como eu disse agora há pouco, para uma pessoa excêntrica, que está prevendo o dia da sua morte, ele nem sabe se isso vai acontecer. Nós temos que olhar e entender que é o Rei dos Reis, falando acerca das circunstâncias da sua morte, e revelando acima de tudo a sua soberania, controlando cada detalhe, que certamente conduziria a história para um rumo diferente, onde pecadores seriam salvos pela graça e poder de Deus. Portanto, ao ler esse texto, eu preciso ter ciência disto, que Cristo Rei está no controle de todas as coisas. Razão pela qual, nesta noite, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o fato de que o Rei Jesus ordena a Páscoa, a preparação da Páscoa, demonstrando a sua soberania sobre cada evento da sua própria Páscoa. No momento em que Cristo está ordenando que seja comemorada a Páscoa, que era uma das festas dos judeus, está aqui sendo também evidenciada a soberania do Senhor Jesus no que diz respeito à sua própria Páscoa, à sua morte, pois ele é o Cordeiro Pascal. E como é que a gente vê isso no texto? Em 3 ocasiões. Primeiro, a soberania do Senhor Jesus, o Rei, fica evidenciada na medida em que ele prepara-se na ocasião determinada. Então, como é que a gente vê isso? Por favor, volte seus olhos para o verso 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos. Essa informação ela não está aqui de modo aleatório, pelo contrário, é uma informação muito importante, e a gente precisa olhar para o Antigo Testamento a fim de compreender o que está sendo posto aqui, porque que essa época ela é importante. Por que não foi em outro dia? Por que não foi no dia da festa dos tabernáculos, por exemplo, que onde ocorreu a descida do Espírito Santo de Deus? Ok? Por que não foi no dia da expiação? Já que tínhamos tantas festas ordenadas pelo Senhor para que o seu povo cumprisse, porque foi exatamente nesse dia. E aí eu queria fazer você um exercício breve. Vamos abrir inicialmente a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12, eu peço que você abra para que você entenda. Em Êxodo capítulo 12, a Páscoa está sendo instituída, mas não somente a Páscoa, em meio à Páscoa, o Senhor Deus também institui uma outra festa, que depois vai ser ratificada
em Levítico capítulo 23, que é a festa dos pães asmos. Então, eu vou ler do verso de número 17 até o verso de número 20, de Êxodo capítulo 12. Note bem que aqui está sendo instituída a Páscoa, e no meio da Páscoa também está sendo instituída a festa dos pães asmos. Então diz assim a palavra do Senhor: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. E mais, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então essa era uma festa que durava quantos dias, segundo a instituição? 7 dias. Então durante esses 7 dias, esses irmãos comeriam o quê? Pães asmos. O que é o pão asmo? É o pão sem fermento, ok? Já entenderemos isso. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação. Observe bem essa expressão, será o quê? Eliminado. Tanto peregrino como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães o quê? Asmos. Então observe bem, primeiramente essa festa ela foi instituída exatamente no período da Páscoa, então ela está intimamente ligada com a Páscoa. Por quê? No primeiro dia da Páscoa, então, nós comeríamos esses pães asmos, se estivéssemos lá, que é o pão sem fermento, e aí nós celebraríamos a Páscoa, que é um cordeiro que é morto, conforme a especificação divina, na quantidade apropriada para que todos comam e não sobre absolutamente nada para o dia seguinte. Esse ato de comer pães sem fermento apontava para um aspecto muito importante, e aqui a expressão é essa, é de ruptura com tudo que eles vivenciaram no passado, e o passado mais próximo ali era o quê? A vida no Egito. Então toda aquela vida de pecado, toda aquela idolatria, tudo aquilo que desagradava a Deus tinha que ser retirado da vida do povo. E qual era então o efeito dessa festa dos pães asmos? É que este fermento era exatamente aquilo que apontava para o que era de ruim. Então eu tiro o fermento, eu tiro o que é ruim, para que eu não tenha mais qualquer ligação com este passado. E aí, a ligação estreita entre a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa, é que para eu fazer isso, para eu limpar a minha vida, alguém teria que morrer, para que isso fosse uma realidade. Porque se dependesse de mim mesmo, eu continuaria com fermento. Então, quando você olha para o texto de Mateus capítulo 26, e vê Mateus dizendo no verso 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, é para que aquele que fosse judeu entendesse que aquela morte de Cristo, já anunciada, porque ele disse, daqui a 2 dias eu vou morrer, estava diretamente conectada com a vida de santidade que era requerida do povo. Foi por conta da morte do Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que eu poderia participar desta festa, porque Ele é quem finalmente me limparia. Então, por que Mateus coloca isso aqui? Para que eu entendesse que o Cordeiro que haveria de morrer, foi através dele, do seu sacrifício, que eu poderia expurgar da minha vida o velho fermento. E isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque isso aqui está posto soberanamente pelo Senhor. Quando Cristo veio dar a sua vida em harmonia com a vontade do Pai, Ele estava fazendo e demonstrando a sua soberania sobre cada evento, inclusive sobre a ocasião própria para comemorar a Páscoa, anunciando a sua própria morte. Então, de modo pedagógico, Deus age soberanamente
sobre esta ocasião, para que eu pudesse aprender hoje que a morte de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, foi ordenada soberanamente para que eu pudesse me ver livre do fermento do pecado, para que a minha vida fosse purificada. É interessante que a gente note isso também, irmãos, numa perspectiva de futuro. Por quê? Deus me tira do Egito, através de sangue, e diz que eu tenho que deixar tudo para trás. Mas a morte de Cristo também é a minha garantia daqui para frente. Então, pela morte de Cristo, eu não somente sou purificado, mas eu também agora tenho capacidade nele de viver como alguém que foi purificado. Então, existem dois ambientes aqui que você precisa atentar. Essa morte aqui ordenada do Cordeiro, nesse momento de celebração da festa dos pães asmos, mostra que o fermento foi tirado da minha vida, para que eu viva uma vida sem o quê? Sem fermento. Em outras palavras, sem o quê? Sem pecado. Então, fui liberto do pecado para viver longe do pecado. Quem determinou isso? Deus, em sua soberania. O rei está no controle de tudo. Mas existe uma segunda coisa nesse texto que também aponta para a soberania de Deus. É que ele não somente está em controle na ocasião determinada, ou determinando a ocasião própria, mas também nas pessoas envolvidas, controle das pessoas envolvidas. E particularmente aqui você tem dois grupos, né? Um, que são os discípulos, que estão debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo, mas também o dono da casa. E aqui eu queria que você fizesse agora um outro exercício, olhando outro texto comigo. Nesse texto de Mateus, você tem a informação que os discípulos perguntam a Cristo onde que ele quer comer a Páscoa. Então ele ordena aos discípulos, verso 18, ide à cidade ter com um certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, perceba bem o indicativo imperativo, o rei manda dizer, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus o quê? Discípulos. Agora vamos ver esse mesmo texto, por favor, em Lucas, inicialmente, capítulo 22, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 22, verso de número 7, e veja agora algum detalhe que Lucas acresce ao que Mateus colocou. Diz assim, verso 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Agora note, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Aqui Lucas está dando a ênfase que a ordem partiu de quem? Do Senhor Jesus. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou, agora preste atenção nesse detalhe, viu? Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. O que Lucas acrescenta aqui? Um detalhe importante. Não era comum você encontrar um homem com um cântaro, porque esta era uma atividade de mulheres e crianças. Então seria a coisa mais rara você encontrar um homem com uma talha de água na cabeça. Aí a pergunta que você tem que fazer é a seguinte, quem ordenou isso? Como é que o Senhor Jesus Cristo coloca um detalhe desse tão importante, que faria com que os discípulos identificassem facilmente quem era a pessoa? A resposta é única. Quem ordenou isto aqui, quem estava controlando as circunstâncias e as pessoas, era o próprio Rei, o Senhor Jesus Cristo.
E é interessante você perceber que esse controle de Cristo não se dá apenas nesse momento de preparação da Páscoa, mas de tudo mais que aconteceu com ele, especificamente nesse momento da sua crucificação. Por exemplo, Simão o Cirineu para carregar a cruz, os ladrões blasfemando, aqueles que haveriam de acusar a Cristo Jesus, rasgando e lançando sorte sobre as suas roupas, tudo, absolutamente tudo, controlado pelo Senhor Jesus Cristo. E Lucas descreve com tamanho detalhismo, por isso que logo no início do seu evangelho ele diz, né, as coisas que acuradamente foram investigadas. Ele diz, olha, foi um homem, estava com um cântaro na cabeça, esse homem já tinha um local exatamente mobilado para que recebesse a Cristo, o Rei, e os seus discípulos, a fim de que eles pudessem comemorar a Páscoa. Eu, quando concluí o meu curso aqui no seminário, eu escrevi sobre a providência de Deus, o governo divino nas ações humanas. Esse era um assunto que me encantava, pessoalmente falando. Por quê? Porque eu ficava tentando entender como foi que eu cheguei aqui no seminário. Essa era a minha questão, porque, humanamente falando, não tinha a mínima condição. E isso me intrigou durante os 4 anos, a ponto de, ao final do curso, escrever sobre isso, o governo divino nas ações humanas. E isso trouxe para mim, irmãos, um esclarecimento vivencial muito importante. Porque na nossa própria lida diária, uns com os outros, relacionamento entre os seres humanos, às vezes a gente vê determinada situação que a gente não espera ou não desejava, mas o fato de você saber que Deus controla todos os seres humanos traz um conforto tão grande. É lógico que Ele não isenta o homem da sua responsabilidade, mas é muito bom saber que o nosso Deus controla cada ser humano. Muito bom. E esse texto está mostrando que a vida do rei e as suas atitudes evidenciavam que as pessoas envolvidas em todo o processo da sua acusação, da sua condenação e da sua morte estavam sendo diretamente dirigidas pelo Senhor que é soberano. Não era por acaso, porque quem crê na providência de Deus e no governo de Deus sobre os homens, não entende que a vida é um acaso. Então ele controlou a ocasião, no dia da festa dos pães asmos, e ele controlava também quem? As pessoas. Então não tinha nada desgovernado, tudo estava sendo controlado por Deus. Mas aí tem uma outra situação específica. Observe comigo, voltando agora, por favor, para Mateus 26, que o Senhor Jesus Cristo, no verso de número 18, naquilo que Ele ordena que os discípulos digam ao homem que foi encontrado com o cântaro, Ele diz assim, olha, o mestre manda dizer, acharam aí, verso 18? O meu tempo está o quê? Próximo. Vira isso aí? O meu quê? Tempo está o quê? Próximo. Agora no capítulo 26, vejam comigo o verso 45. Do capítulo 26, diz assim, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegado o quê? A hora. Preste-me atenção. No início do capítulo 26, Jesus disse, daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será o quê? Entregue. Agora no verso 18 ele diz, o meu tempo está próximo. No verso 25 ele vai dizer, é chegada a hora e o Filho do Homem será o quê? Entregue. Na Bíblia você tem 2 palavrinhas para tempo. A primeira, que é a palavra ordinária que nós usamos, que é cronos, cronógrafo, cronômetro. E a outra que é kairos. A primeira é esse do uso cotidiano, tal hora,
22 horas, 23 horas. A outra está relacionada com os propósitos de Deus. Qual que você acha que é a palavra que Cristo está usando no verso 18? Kairos. Então a pergunta é: quem está no controle do tempo em que tudo acontece? Vocês entenderam? Ele está controlando a época da festa, tem que ser na festa dos pães asmos. Ele está controlando as pessoas envolvidas em todo o processo, e ele está controlando o tempo em que isto vai acontecer. Por isso que fica fácil para nós olhar para João capítulo 10, e dizer: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Cristo disse isso. Por que ele disse isso? Porque ele, como rei soberano, tem controle sobre tudo. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que é que nós devemos aprender? Que assim como o Senhor Jesus Cristo estava no controle da sua vida, da sua morte, Ele também está no controle da minha vida e da sua vida. Ele controla as festas, Ele controla as pessoas, Ele controla o tempo em que tudo deve acontecer para a glória dEle e para o seu bem. Eu fiquei, irmãos, considerando esse texto e pensando nas possíveis aplicações dele para a minha vida e para a sua. E eu quero fazer algumas. O primeiro deles é que, na medida em que nós olhamos para o texto, e ele reafirma a soberania de Deus, eu devo entender que só existe um ser que está no controle de tudo, e não é outro além do Senhor. Muitas vezes nós nos apanhamos tão preocupados, alguns chegam à beira do desespero, e eu sei que existem homens maus no mundo, que vão fazer coisas erradas, pecaminosas, e que podem atingir diretamente a sua vida, a minha vida. Mas eu sei também que acima destes está o soberano Deus, que controla as festas, ocasião própria, que controla pessoas e que controla o tempo, e Ele é o seu Deus. Então, por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que você está com raiva, com ira das coisas que estão lhe acontecendo? Por que, quem sabe, você está desandando e abrindo a boca para falar o que não deve? Por que você está lançando mão dos seus próprios esforços para resolver as coisas, sendo que se você vai dar jeito no mundo, você não vai dar? O que você deveria fazer é assentar muito bem na sua cabecinha e no seu coração, que o seu Deus reina soberanamente. Faça isso. Agora, há uma segunda coisa também importante, que considerava à luz desse texto, é que, quando eu não assento isso no meu coração, eu passo a querer agir, não é? E aqui eu não estou limitando a nossa responsabilidade naquelas ações que nós devemos fazer, mas eu quero fazer contrário àquilo que Deus está estabelecendo. Aí eu faço um levante contra Deus, e não entendo o seu direcionamento. E aqui eu quero tomar um exemplo clássico, bíblico, com relação a isso. Pare para pensar. Se porventura Jó, que passou por todas aquelas circunstâncias difíceis, quisesse se rebelar contra Deus, o quanto dessa rebeldia seria efetivo para mudar o que ele passou?
O quanto ia mudar? Nada. Porque Deus determinou, ponto. Você não vai mudar uma vírgula do que Deus em sua soberania decretou. Você não vai mudar. E Deus não tem que lhe dar satisfação. Agora eu e você precisa baixar essa crista e aceitar que há um Deus soberano que governa a sua vida. E não importa o que você acha, porque importa que você se submeta à vontade dEle e o glorifique com isso. E aí que está a dificuldade, porque a gente não quer, e vai achar um monte de razão para não querer se submeter. Mas eu vou lhe dar um conselho: se submeta, porque Ele não vai mudar, mas você certamente mudará. Você certamente muda, você vai se dobrar, ou agora, ou no último dia, porque todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer um conselho sábio? Se quebranta logo. Eu fiquei lembrando daquelas vezes, né, que o pai vai disciplinar o menino, ele levanta a mão, o menino já está se encolhendo. Não espere Deus levantar a mão, não. Quebrante-se logo. Quebrante-se logo. Mas há uma outra coisa importante aqui, como aplicação para a nossa vida. Pergunte-se o seguinte: por que o Senhor está fazendo tudo isso consigo mesmo? Por que que ainda estando no controle, Ele podia decidir o quê? Não, não vou morrer não. Vocês não escolheram pecar? Pois então assuma as consequências dos seus atos. Consequências eternas. Mas por que Ele, sendo soberano, decidiu fazer tudo isso aqui, irmãos? Tomar a nossa forma, ser traído, humilhado. Por quê? Porque em sua soberania Ele decidiu amar o seu povo, para que esse povo fosse liberto, Páscoa, e purificado, pães asmos, e pudesse então viver para o seu inteiro agrado e a glória do seu nome. Sabe por que Ele fez isso? Por mim e por você. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, é lógico que desejamos glorificá-lo nisso, mas eu tenho que pensar que a minha submissão, ela tem um efeito na vida do próximo também. A submissão de Cristo contou em benefício de quem? Nós. E a minha submissão? Daquele que está próximo de mim. Então eu vou dar um exemplo disso. O que seria para uma família, ouça bem, um pai insubmisso? Quais seriam os efeitos para uma família de um pai insubmisso? Não precisa caminhar muito não, viu? Talvez você esteja vivenciando isso. Sofre a esposa, sofrem os filhos, se for aqui da igreja, sofre a igreja, sofre a vizinhança, a sociedade sofre. Ou seja, a minha insubmissão, ela tem um efeito o quê? Cascata. Atinge outros, não só a mim não. Mas o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa submissa, ela traz benefícios para aqueles que estão também ao seu redor. E isso vem de onde? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Ele se submeteu, sendo soberano ao Pai, cumprindo tudo isso que vimos,
nós fomos os grandes beneficiados, porque por sua morte nós temos vida, e vida em abundância. Portanto, meus filhos, o Rei soberano ordenou a sua Páscoa, a fim de que mostrasse a cada um de nós hoje, que Ele está governando tudo, inclusive a sua própria morte, para o seu bem, para o bem do seu povo. O que devemos fazer? Nos submeter a Ele e glorificá-lo por tudo que Ele é e tem feito por cada um de nós. Que Ele, em sua graça, nos abençoe. Amém.